Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14 até o verso 32. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se alguém estiver sem Bíblia, a nossa igreja dispõe de alguns exemplares nos bancos, você pode pegar emprestado à vontade, viu? Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E, tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Sabemos que o Teu Santo Espírito já está entre nós. Passeia, Senhor, entre os bancos nessa noite. Tira, Senhor, toda distração, toda ansiedade, pensamento inoportuno e nos ajude a ouvir não a minha, mas a Tua doce voz. Peço Teu auxílio, Santo Espírito, para ser fiel na exposição da Tua palavra. Socorre-nos, Senhor, nessa noite, neste culto que é para Ti. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, fique à vontade no seu lugar. Há alguns anos atrás, circulou pelo mundo uma pesquisa, um dado estatístico que certas agências e associações de igrejas nos Estados Unidos fizeram. Uma estatística que mostrava a média de tempo de oração que os pastores americanos tinham, norte-americanos. E aí deixa eu perguntar, se alguém aqui na igreja arrisca um chute, qual o tempo, a média do tempo que esses pastores tinham
de oração por dia, alguém arrisca um chute? Pastor Gilson arriscou 14 minutos. Alguém arrisca? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 minutos? Rapaz, está todo mundo com pouca fé. 1 hora, 4 horas. Queridos, a média de oração dos pastores nos Estados Unidos era de 5 minutos. Conseguiu ser pior do que os mais pessimistas aqui hoje à noite. E meus irmãos, infelizmente, no Brasil, muitas das vezes não é diferente. Porque quando nós olhamos para os cultos de oração, a parte dos nossos cultos de oração, que tem até comes e bebes toda segunda, se você não sabe, mas são uma bênção, mas mesmo assim, não é uma luta só da nossa igreja, todas as igrejas têm dificuldade em trazer as pessoas para as reuniões de oração, não somente para as reuniões, mas para orar, para entender a importância da oração. Nós temos muitos irmãos que clamam por avivamento, pedem, falam de avivamento, mas que não oram por avivamento, não dedicam a sua vida à presença de Deus. E é por isso que nós não vemos tantos milagres hoje quanto no passado, simplesmente porque o povo não ora. Quantos aqui são crentes há mais de 20 anos? Levanta a mão. De 20 anos para trás. Você pode ser crente há mais de 20 anos. Temos um número considerável nessa noite. E deixa eu lhe perguntar, se você olhar para 20 anos atrás e comparar com hoje, você via mais milagres no passado ou hoje? No passado. Por quê? E aí vem mais uma pergunta. Será que as igrejas oravam mais no passado ou oram mais hoje? A resposta é óbvia. As igrejas no passado, muitas das vezes os irmãos, independente do pastor, chegavam até 1 hora antes do culto, só em períodos de oração, preparando todo o povo para o culto. Havia uma vida, não vou dizer uma rotina, mas uma vida pulsante de oração, muito diferente de hoje. Infelizmente, isso não é algo só do povo, mas isso é reflexo até da liderança, das lideranças que muitas das vezes não oram. E aqui é interessante, porque temos uma lição de Jesus com relação à oração nesse capítulo. Se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo. O que estava acontecendo aqui? Jesus foi com Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. Eles têm ali um vislumbre da glória de Deus, as vestes de Cristo resplandecem, Deus traz à tona Moisés e Elias, que conversam com Jesus, eles têm ali uma visão gloriosa de Cristo. E então, quando eles descem do Monte da Transfiguração, obviamente haviam outros discípulos que estavam ali aguardando, Jesus tinha subido só com 3, e quando eles chegam, eles descem do monte, eles veem um barraco, eles veem uma confusão, os discípulos discutindo com o povo discutindo com os discípulos, e aí chega um homem que dá a entender que não era da fé, e ele diz: olha, eu trouxe para o Senhor expulsar o demônio do meu filho, mas os teus discípulos não conseguiram, o Senhor não estava aqui, eles tentaram, não conseguiram. E é interessante que Jesus, ele teve uma reação, ele não chamou, verso 19, olha comigo, então Jesus exclamou: ó geração incrédula. E veja, ele não está falando isso para os descrentes, que de fato eram descrentes. Ele está chamando de geração incrédula os seus próprios discípulos. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Ele está dando um sermão, uma cajadada nos seus discípulos, por não terem conseguido. E veja bem, Jesus sabia o motivo pelo qual eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. Tanto é que ele vai falar mais para frente. E aí o pai do menino chega a explicar: olha, ele tem esse problema espiritual desde a infância.
Aqui provavelmente devia ser um adolescente, um jovem. Desde a infância, quando aquele menino ficava possesso, o demônio tentava lançar ele no fogo, na água, tentava matar aquele jovem. E aí é interessante, porque aquele homem não era da fé. E depois do fracasso dos discípulos, aí que a fé ficou negativa, né? Tanto é que ele chega para Jesus e diz, mas, verso 22, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. Tanto é que é interessante o que Jesus respondeu, verso 23, se o Senhor pode, era quase como se ele estivesse dizendo, você sabe com quem você está falando? Só que, de fato, a experiência dele com os discípulos diminuiu mais ainda a fé dele, os discípulos fracassaram. E ele já havia tentado de tudo. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Não somente, veja, não é porque a fé, né, a questão é o objeto da fé. Ele devia crer que Cristo podia. Cristo é o Senhor de todas as coisas. E aí o rapaz falou, olha, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Veja que é interessante isso, né? Não é uma contradição, mas é uma tentativa, né? Ali a fé é como uma semente de mostarda, é algo pequeno. Ele queria um milagre, ele já tinha trazido para Jesus, só que infelizmente Jesus não estava no momento. Mas mesmo assim ele reconhece a falta de fé, ele reconhece que a fé é pequena, mas ele ainda tinha esperança, por menor que fosse, no mover de Jesus. E então Jesus simplesmente chega e fala, espírito mudo e surdo, vai embora e nunca mais volte. Aí o menino manifesta e simplesmente acaba sendo libertado. E é interessante porque os discípulos ficaram perplexos, olhando para o que Jesus fez de forma tão simples. A minha esposa tem um problema na sua mandíbula, que solta. Né? Ela desloca, algumas vezes já deslocou. O irmão Edinaldo até muitas das vezes no passado, na antiga igreja, junto com o pai da minha esposa, o meu sogro, já levou ela a milhares de médicos aqui, milhares não, né? Vários médicos no Rio de Janeiro, num dia em que deslocou e cada local que ela chegava, tentavam e não conseguia. A cara dela, tadinha, chegou a ficar inchada, porque muitos aventureiros chegavam e cada um tentava uma técnica diferente. Até que uma médica chegou, não, vocês estão fazendo tudo errado. Levaram ela para uma médica e estava cheio de estagiário, ela deixou os estagiários tentarem antes. Aí Lili, tadinha, já toda machucada, misericórdia. E ela, não gente, vocês estão fazendo tudo errado. Ela entrou no círculo e falou, é jeito, tuque. E pronto. Algo tão simples, ela conseguiu colocar de volta a mandíbula dela no lugar. E aqui os discípulos ficaram pensando, o que nós fizemos errado? Nós não conseguimos, e Jesus chega de forma tão simples. Ele chega e repreende, e é interessante, porque provavelmente os discípulos também repreenderam. Mas por que eles repreenderam ou tentaram outras coisas e não saiu? E Jesus, com poucas palavras, libertou aquele rapaz. O que Jesus tinha de diferente que aqueles homens não tinham, não tiveram? E aí Jesus respondeu, verso 29, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Em outras versões diz, por meio da oração e do jejum. E veja bem, o que Jesus está querendo dizer aqui, esse verso é muito mal interpretado, porque tem pessoas que vão viajar na maionese com esse versículo, vão dizer que não, você tem que ver qual é o demônio que está ali dentro, vão tentar dar pedigree para os demônios, tem que discernir qual demônio, não sei o que, é todo um movimento de batalha espiritual, que distorce esse verso. Mas Jesus falou algo tão simples, que no grego a gente consegue ter uma noção melhor, que é com relação a ser constante na oração. O maior problema dos discípulos era porque eles não tinham uma vida constante na oração e no jejum. Por isso eles não tiveram autoridade espiritual para repreender. Eram homens
que na sua rotina do dia a dia eram mais carnais do que espirituais. E aí, na hora de repreender um ser maligno, eles não se submeteram aos discípulos. Por quê? Porque eles não eram constantes na oração. Eles não eram, na maior parte do seu tempo, homens espirituais. Tanto é que, veja bem, do verso 33 em diante, logo após essa cajadada que Jesus dá neles, o que eles discutem? Sobre orar mais? Não. Do verso 33 até o verso 34, logo após essa cena, eles estão discutindo sobre quem era o maior. Eles estavam cheios de orgulho. Eles estavam dando vazão à sua carne, ao invés de se esforçarem para serem homens santos, homens espirituais, homens da oração, homens da palavra. Tanto é que do verso 30 ao verso 32, Jesus falou que, olha, está chegando o tempo, eu vou cumprir minha missão, o Filho do Homem vai morrer, vai ressuscitar. Jesus, ele está aqui, o Evangelho de Marcos já está caminhando para o fim. Jesus está caminhando para o fim do seu ministério, ele está cumprindo a sua missão, e ele deixaria os seus discípulos comissionados e preparados. Jesus está dizendo, olha, vocês têm que ser constantes na oração, porque eu nem sempre estarei com vocês. Vocês têm que ser revestidos dessa autoridade que precisa ser conquistada em oração, em jejum. Eles dariam continuidade à obra do Senhor. Ele está enfatizando, olha, eu não ficarei muito tempo com vocês. Vamos lá, desperta e comecem a mover a fé, comecem a se dedicar mais à palavra, mais à oração. Tudo isso fazia parte do preparo de Jesus. E veja, em outros capítulos anteriores, nós vemos Jesus vir e mexe, advertindo eles, tentando provocá-los, tanto na multiplicação dos pães. Cada capítulo do Evangelho de Marcos, nós vemos o trabalho pedagógico de Jesus, em motivá-los, em desafiá-los, em prepará-los a serem homens de fé, homens da palavra e homens de oração. Porque chegaria um momento em que eles teriam que exercer essa fé. E Jesus questionou esse tipo de espírito, e aqui o tipo não é em relação a pedigree, raça, não, é porque existem seres carnais e seres espirituais. Carnais sou eu e você, materiais, mas existem seres espirituais, que a palavra vai falar sobre principados, potestades. Mas veja, a palavra só diz isso. Em alguns textos da Bíblia, ela vai até usar uns outros termos, mas tem pessoas que viajam, não, você tem que descobrir o nome para repreender. A questão não é essa. Em momento algum está dizendo que você tem que descobrir qual é o nome do demônio para expulsá-lo. Não é isso. Ao invés de focar nos seres espirituais, Jesus está falando para nós focarmos na nossa vida espiritual. Não é saber o nome do demônio para sair, é ter uma vida de oração, uma vida santa para poder expulsar. É ter uma vida de autoridade espiritual. Pode ser o demônio que for, se você for um homem, uma mulher de jejum e da palavra, você vai expulsar. Você terá poder do Espírito Santo na sua vida para ministrar sobre essas situações. Essa é a intenção de Jesus. Infelizmente, alguns distorcem. Ao invés de preocuparem, serem homens e mulheres dedicados à oração, dedicados à palavra, intencionais e constantes, estão mais preocupados em viajar na maionese, não, porque é Beuzebu, não é Leviatã, não é não sei o que, para tentar expulsar. E Jesus não fez isso. Jesus não pedia o RG de cada demônio para poder expulsar e se dirigir, não, ele só expulsava. Mas por que Jesus expulsava? Porque ele tinha todo o poder, era um homem consagrado, mesmo sendo Deus, e muitas das vezes cansado da rotina ali de milagre, de assistência ao povo, ele subia ao monte, ele orava, ele dedicava tempo a sós. Jesus era constante. Veja, é mais fácil, se você tiver uma curiosidade, chegue em casa com marca-texto, e ao passar pelas folhas do Evangelho,
ou dos evangelhos no geral, marque todas as vezes que Jesus se retira para orar sozinho e tente ver se você acha a mesma quantidade de versos para os discípulos se retirarem e orarem sozinhos. Você não encontrará, mas você verá Jesus tendo essa iniciativa, Jesus demonstrando como que é uma vida constante de oração, e muitas das vezes num contexto em que ele teve o dia cheio, um dia cansativo de muitos milagres, mas mesmo assim, ele separava momentos para orar, mesmo assim Jesus era constante nas orações. A falta de poder era por conta de uma vida inconstante e sem oração dos discípulos. Às vezes nós passamos por tantas lutas, mas ao invés disso se tornar um combustível para a nossa oração, a gente só reclama, a gente só murmura, está tudo ruim, mas nós não batalhamos em oração. Nós não dobramos o nosso joelho, nós não jejuamos mais. Às vezes a gente só ora, até mesmo quando está no aperto, mas fora isso, a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente vira a madrugada assistindo um filme, fazendo outras coisas, mas a gente não dedica. A gente pensa num feriadão, às vezes, e veja, o descanso, meus irmãos, a gente precisa descansar sim, mas a gente tende a pensar as nossas férias, os feriadões, ou o que quer que seja, mais com outras tarefas, do que às vezes parar e pensar, poxa, eu vou usar esse feriado, eu vou usar esse dia para só ler a palavra e orar. Só vou para algum local quieto, vou fazer um retiro, eu e minha família, para a gente poder descansar, a gente ter algo de oração. A gente não tem esse tipo de ideia. Nossa vida espiritual nós empurramos com a barriga, ou muitas das vezes a nossa vida espiritual é somente aqui na igreja. A gente só lê a palavra quando está aqui, porque o pastor leu o capítulo inteiro para pregar, mas diariamente a gente não lê. E aí o que acontece? A gente acaba fracassando no dia a dia. Quando chegam as oportunidades de nós darmos testemunho do Evangelho, de nós demonstrarmos o poder de Jesus, a nossa vida está seca e sem poder, porque nós não somos constantes na oração. Nós não somos constantes no nosso relacionamento com Deus. E aí, por isso que Jesus chamou os discípulos, os 12 apóstolos, ele chama os discípulos de geração incrédula. Ele está dando um sermão, Jesus falou, olha, eu não vou ficar aqui para sempre, depois que eu subir, o mundo terão vocês. Nós somos os discípulos de Jesus, amém? Você é discípulo de Cristo? Jesus está com o Pai, e graças a Deus o Espírito Santo nos ajuda, mas somos nós que ministraremos libertação, cura, milagres na vida das pessoas que precisam lá fora. E aí, se alguém chegar enfermo para você orar, será que Jesus vai te chamar de geração incrédula? Vai me chamar de geração incrédula? Ou será que quando o mundo vier ferido, desgastado, triste, agonizando, será que encontrará cura diante da sua e da minha vida? Será que estaremos cheios da presença do Espírito Santo e do Evangelho para ensinarmos a palavra, intercedermos e serem libertos? Porque essa é a nossa missão, é o que Jesus falou logo depois. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos, e a nossa missão é prepararmos esse mundo para a volta dele. Não se contente, às vezes a gente olha pessoas que são usadas por Deus, poxa, aquele rapaz, aquela mulher cheia do Espírito Santo, mas Deus também quer te encher com o Espírito Santo dele. Deus também quer te usar como homem, uma mulher de Deus, uma jovem cheia do Espírito Santo, para profetizar, para curar, para pregar a palavra. Deus quer te usar aqui e lá fora. Mas veja, isso tem um preço, e é o preço da constância, que exige sacrifício, que exige colocar Deus em primeiro lugar, que exige buscá-lo dia após dia, incessantemente, até que o Espírito Santo lhe revista com a sua unção. A gente quer ser usado por Deus, como os discípulos. Depois até discutiram para ver quem era o maior, quando na verdade todos eles fracassaram.
mas a gente não quer pagar o preço. Muitos ali talvez até tenham disputado, não, Bartolomeu não conseguiu, chama Tomé aí, não, porque agora vai ser Tiago, não, agora vai ser Mateus que vai conseguir expulsar. Talvez tivesse tido até competição, embora todos eles tivessem fracassado. Na hora de aparecer é fácil. Os discípulos demonstraram esse tipo de comportamento. Mas o preço é um preço secreto. É um preço que se paga na vida privada, dobrando o joelho, orando, lendo a palavra. O seu pastor não verá, o bispo não verá, os outros irmãos não verão. O quarto secreto é um dos ambientes de maior crescimento espiritual, onde nós crescemos fora da vaidade, dos holofotes, do orgulho, e onde nós devemos pagar o preço da constância. Nós temos que lutar, meus irmãos, pela nossa fé. Eu posso orar por você, mas se você não dobrar o joelho quando chegar em casa, não somente hoje, mas todos os dias, não vai adiantar. Se você não lutar pela sua fé, se você não for constante na palavra, eu posso derrubar 20 litros de óleo na sua vida aqui na frente, não vai adiantar. E olha que era Jesus que estava com eles. Mas eles entenderam, tanto é que quando Jesus ascende aos céus, antes do Espírito Santo descer na festa do Pentecostes, o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam sendo constantes, eles entenderam a mensagem, e nós precisamos entender hoje. Nós temos que ser constantes na nossa devoção, para sermos usados pelo Espírito Santo, para termos autoridade. Interessante que em Atos dos Apóstolos nós temos outro caso, chegam para expulsar um demônio, e o próprio demônio fala, olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas quem são vocês? E o demônio vai e se atira sobre eles, e eles passam vergonha. A questão é, será que se hoje nós encontrássemos alguém para libertar, no nome de Jesus, teríamos autoridade para libertar a pessoa? Ou será que o demônio olhar de cima, e quem é você? Precisamos, meus irmãos, ser constantes, sermos homens e mulheres de fé, e lutar por isso. Há um preço a ser pago, não é fácil. E Jesus pagou esse preço. Ele não somente pagou, ele foi constante em oração, ele deu esse modelo, esse exemplo aos discípulos, e ele nos deu o seu Santo Espírito. Quando você orar sozinho, você não está sozinho, o Espírito Santo está contigo. Você pode não ter nenhum seminário teológico, mas se você abrir a sua Bíblia, dobrar o seu joelho e falar, Senhor, me ajude, eu não sei como, mas eu quero mudar a minha fé, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser um homem, uma mulher da palavra e da oração. Eu não lido bem com disciplina, minha rotina é bagunçada, mas Santo Espírito de Deus, me ajude, e Ele te ajudará. Assim como Ele ajudou esses discípulos que eram orgulhosos. Logo depois, ao invés de pensarem, refletirem nisso, estavam pensando em quem era o maior. E Jesus, meus irmãos, quando a gente lê os evangelhos, nós vemos que Jesus era muito paciente. Eu não sei se eu teria essa paciência com eles, mas que nós possamos olhar para Cristo, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos ensina, é Ele quem é paciente, é Ele quem nos renova, Ele nos deu do seu Santo Espírito, da sua graça, é Ele quem pode te ajudar e me ajudar a sermos constantes, a fim de sermos usados por Ele para esse mundo. Esse mundo tem fome e sede da palavra. Há muitas pessoas, e veja bem, se você for cheio do Espírito Santo, você vai cada vez mais perceber as oportunidades que Deus nos dá no mundo aí fora. Quantas pessoas que não são crentes, que às vezes anseiam por uma palavra, que se você chegar e oferecer uma oração, se você for levar um versículo, a pessoa vai receber. As pessoas estão com fome, esse mundo está perdido, em caos. Eu venho com minha esposa domingo passado da igreja lá em Cerâmica,
Eu não vou nem falar uma atrocidade que um homem cometeu por esses dias na região dos lagos, que ela chegou a passar mal, quase vomitar dentro do carro, passou mal, com um assassinato terrível, terrível. E não é normal, não é normal, o mundo jaz no maligno, meus irmãos, e só Cristo pode mudar essa sociedade. Mas Ele quer te usar, Ele quer usar a sua igreja. Precisamos nos encher. Antes da igreja se erguer e pregar o Evangelho, através de Pedro, em Atos 2, a igreja estava em oração, a igreja aguardou o mover do Espírito Santo, e nós não dependemos menos hoje do que dependíamos no passado, precisamos dele hoje, mais do que nunca. Precisamos olhar para Jesus. Eu não sei você, mas eu cheguei hoje pensando, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais do Senhor na minha vida. Preciso ser mais cheio dEle, porque o mundo é desafiador. E ao invés de passar vergonha diante das pessoas que não creem no Evangelho, que elas sejam curadas. Que nós possamos, ao invés de trazer mais aflição, que aquele homem já chegou sem tanta fé, abalou mais ainda a fé dele, que ao invés disso, que elas tenham a fé em ascensão, que a fé delas cresça diante da nossa vida, que a fé delas possa ser fortalecida diante do nosso testemunho, que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja constante. E meus irmãos, como Jesus disse, tudo é possível àquele que crê, mas veja, não em mim, não nos pastores, não em você, crê em Jesus. Ele é o alvo, é o foco da nossa fé. É Ele quem nos ensina, mas Ele também é o próprio objeto da fé. É Ele quem morreu por nós para abrir esse caminho livre do Espírito Santo em nosso meio. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, e nós operamos não em nosso nome, é no nome dEle. Nós somos dependentes dEle, somos instrumentos dEle para a cura, libertação e salvação das pessoas. Que possamos orar então, Senhor Jesus, vem mais sobre a nossa vida, sobre os casamentos aqui na igreja, sobre os ministérios aqui na igreja, sobre a nossa vida pessoal contigo, que possamos conhecê-lo cada vez mais e sermos constantes, assim como Ele foi constante. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, pedimos, Senhor, queremos pedir perdão a Ti nessa noite. Porque muitas das vezes a Tua palavra não é a primeira coisa que vemos assim que acordamos. Às vezes já olhamos o celular, às vezes já nos preocupamos em olhar o jornal ou ouvir o rádio. Em tantas coisas, Senhor, menos com a Tua presença. Nós nos programamos, Senhor, nos nossos gastos financeiros, nos programamos com os nossos eventos, as nossas agendas, mas nós não nos programamos para termos um tempo de qualidade contigo. Mas o Senhor não é uma força impessoal, o Senhor é um Deus pessoal, é um Deus que quer ter um relacionamento conosco diariamente. Senhor, e a realidade é que muitas das vezes nós te ignoramos. Nós vivemos contigo quase como um casal, em momentos, Senhor, de divórcio, sem se falar. Oh Senhor, renova-nos nessa noite na comunhão contigo, com o Pai, Filho e Espírito Santo, pela Tua palavra, pelo jejum, pelas orações, para não te buscar somente num momento de enfermidade, não te buscar somente quando tudo vai mal, mas Senhor, que sejamos homens e mulheres de oração todos os dias, faça chuva, faça sol, é a Tua presença que é o nosso alimento, é a Tua presença que nos põe de pé, é a Tua presença, Senhor, que dá alegria à nossa alma. Oh Espírito Santo, renova, Senhor, a alegria da nossa salvação. A alegria que é vir à Tua casa, a alegria que é abrir a Tua palavra, a alegria que é dizer, Senhor, obrigado por mais um dia.
Mais do que olhar o WhatsApp de manhã, é abrir, Senhor, a Tua palavra e ver que as Tuas misericórdias já se renovaram. Senhor, enche-nos com a Tua presença, para não sermos um sal que perdeu o seu sabor, mas para que sejamos uma igreja operante, em espírito, em verdade, uma igreja cheia do Teu poder, é uma igreja cheia da palavra e da oração. Uma igreja que entende, Senhor, que é um compromisso diário contigo, é um relacionamento vívido, Senhor. Renova-nos nessa noite na nossa devoção. E enche-nos, Senhor, de poder, não para nos exaltarmos, mas para libertar, Senhor, os cativos, para ministrar, Senhor, cura, para ministrar libertação, para pregar, Senhor, aqueles que estão perdidos em amor. Seja, Senhor, alguém do nosso lado no ônibus, seja, Senhor, alguém no trem, um enfermo no hospital, um filho, uma esposa, um marido, Senhor, vem sobre nós, capacita-nos, Senhor, para a Tua obra, para o Teu mover. Enche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito nessa noite, desperta-nos, Senhor, para uma vida, uma caminhada contigo, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Enche-nos, Senhor, temos fome de Ti, vem sobre nós, alimenta a nossa alma e nos ajude a dar, Senhor, de comer àqueles que têm fome, a levar o pão vivo que desceu do céu, a este mundo que está, Senhor, padecendo, desnutrido da Tua palavra. Usa-nos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilson.